2 semanas depois ela voltou e ela disse: Gandhi, aqui estamos. E Gandhi disse para o garoto: pare de comer açúcar. Aí ela perguntou: mas qual a diferença de ter sido há 15 dias atrás e 15 dias agora? E Gandhi disse: é porque há 15 dias atrás eu ainda comia açúcar. E eu precisava falar de algo que eu, pelo menos, tivesse tentado. O assunto família, obviamente, é um assunto que não é como o açúcar. Como comer ou parar de comer açúcar, porque, como eu disse e venho dizendo, o assunto de família é um assunto que envolve a todos nós. Famílias perfeitas nesse mundo de pecado não existe. Então eu repito o que eu tenho dito. Esta mensagem, ela é para vocês e para mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35. Você pode permanecer com ela aberta. Você pode permanecer com ela aberta. Vamos ler o verso 1 ao verso 7. A minha Bíblia diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmãos. Meu querido amigo, há momentos na vida que nós precisamos voltar, não continuar. Há momentos na vida que eu e você precisamos voltar às nossas lembranças, os nossos pensamentos, para o lugar onde tudo começou. E a história de Jacó aqui, em Gênesis capítulo 35, é um chamado de Deus para que Jacó pudesse voltar. E voltar para onde? Para Betel. Para entendermos esse momento na história de Jacó, eu preciso, no mínimo, voltar um capítulo para trás. Eu falo no mínimo porque poderia voltar outros, para fazer uma contextualização ainda maior. Mas eu vou voltar apenas ao capítulo 34, onde nós temos uma filha de Jacó chamada Diná, e ela havia sido abusada. No linguajar nosso, ela havia sido estuprada. E isso, de certa forma, gerou um incômodo em Jacó, gerou um incômodo nos filhos de Jacó, irmãos de Diná. E Diná havia sido abusada por um príncipe de Siquém. E a história diz para nós, no capítulo 34, que o príncipe que havia abusado juntamente com o seu pai, ele vem ao encontro de Jacó e faz um acordo com Jacó.
Um acordo que naquele tempo tinha valores muito fundamentais na história, na vida de um homem, de uma família, de uma nação. Só que 2 filhos de Jacó, depois de Jacó ter feito o acordo, eles atacam e matam, de certa forma, retribuindo o que o príncipe de Siquém havia feito com sua irmã. E esse momento ele foi muito difícil para Jacó. Primeiro porque Jacó percebeu que ele havia perdido o controle de sua casa. Segundo, porque Jacó havia percebido que um acordo quebrado lhe traria consequências. Jacó havia percebido que aquilo seria problemas. Em outras palavras, amigos, Jacó aqui, em Gênesis capítulo 35, está trazendo e está carregando algumas consequências das suas próprias escolhas. Jacó aqui, em Gênesis capítulo 35, está carregando os seus problemas familiares, principalmente. Uma família dividida, uma família em discórdia, uma família que não estava mais sob o seu controle. E é nesse momento, nesse contexto, que Deus fala com Jacó e diz para Jacó: é hora de voltar, é hora de ir a Betel, é hora de reconsagrar, é hora de consertar o que precisa ser consertado, é hora de fortalecer, ou é hora de dar esperança a você, Jacó. É hora de alguma forma, influenciar a família tua com as coisas do Senhor. Por isso, amigos, quando eu olho para Gênesis capítulo 35, eu olho Jacó na sua angústia, no seu medo. Jacó levando como consequência escolhas passadas, entre elas a mentira para o seu irmão. Jacó viveu longe de casa, longe dos seus pais. E agora Deus aparece a Jacó. Deus traz esperança a Jacó. Jacó que estava espiritualmente distante, pois havia feito um voto em Betel, lá em Gênesis 28. E Deus diz a Jacó: Jacó, é hora de voltar. Meu querido amigo, meu querido irmão, talvez você esteja aqui esta manhã como Jacó. Talvez você esteja aqui essa manhã com as suas lutas. Talvez você esteja aqui esta manhã e você está lutando porque você percebeu que você perdeu o controle da tua casa. Talvez essa manhã você está lutando com seus medos, frutos das suas ações do passado. Você está enfrentando consequências que são consequências de decisões, de ações da sua vida longe de Deus, no passado ou no presente. Consequências de uma ação de pecado. Deus essa manhã está dizendo, como disse para Jacó: meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, é hora de voltar. Obviamente Betel não é a cruz, amigos. Mas quando eu olho para essa história, eu percebo que quando olhamos para Betel e vemos a experiência de Jacó em Betel, nós podemos ter aplicações espirituais relacionadas à nossa vida, se nós olharmos para a cruz. Jesus Cristo essa manhã está convidando a mim e a você a voltar para a cruz, a olhar para a cruz, porque a cruz é a nossa fonte de esperança, a cruz é a solução, a cruz é a restauração, a cruz é a reconstrução. Volte, Jacó, suba a Betel, vá você e vá a sua família. O verso 1 diz isso, né? Suba a Betel, Jacó, estabeleça-se ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Amigos, essas palavras de Deus a Jacó são palavras de um Deus que não desiste. As palavras de Deus a Jacó são palavras de um Deus que se interessa comigo, com você, com a nossa família.
As palavras de Jacó aqui são palavras que de alguma forma trazem um alento à nossa vida. E é curioso, não é, que Jacó havia passado por Betel, lá em Gênesis 28. Jacó havia tido um encontro com Deus, sozinho. Mas agora Deus diz a Jacó, com a sua família: ei Jacó, suba a Betel. E aqui mostra algo bem interessante. Deus não quer salvar ninguém sozinho, Deus quer salvar famílias inteiras, amém? Suba a Betel. Jacó havia, depois de Gênesis 28, seguido a vida, e talvez havia se esquecido daquilo que Deus havia falado. E Deus diz: ei Jacó, volta ao início, volta onde você viu. Por isso, amigos, Betel é lugar de esperança, Betel é lugar de fortalecimento da fé, Betel é lugar da presença de Deus. E Deus pede a Jacó que volte a Betel, porque Deus sabia que Jacó estava precisando relembrar algumas coisas. Deus aparece a Jacó novamente, porque Jacó estava carregando muita coisa em sua vida. Jacó estava carregando os problemas da sua casa, Jacó estava carregando as intrigas do seu lar, dos seus filhos, o ciúme, o engano. E Deus diz: Jacó, eu preciso que você volte a Betel, porque eu quero salvar você, eu quero salvar a tua família. Amigos, é curioso como a Bíblia, ela não esconde os equívocos e os erros dos seus personagens. É curioso, amigos, que a Bíblia não tenta de alguma forma florear a vida dos homens de Deus. Ela não esconde, ela não maquia, ela apresenta a vida como ela é. Nesse momento, amigos, aqui, ela vai nos mostrando, ela não esconde as lutas, ela não esconde os pecados, ela não esconde os problemas, ela não vai escondendo. E olha para Jacó aqui. Jacó enfrentava problemas sérios em sua vida espiritual, Jacó enfrentava problemas sérios em sua família, Jacó enfrentava problemas sérios em relação à sua vida conjugal, em sua vida espiritual. Jacó não tinha forças morais e nem forças espirituais. E Deus chega para Jacó e diz: ei Jacó, vá para Betel, porque eu quero te salvar. Ei Jacó, vá para Betel, porque a sua vida, a sua família ainda tem chance. E amigos, quando eu olho para esta ação da Bíblia, eu percebo que Deus permite que isso aconteça. Deus permite que histórias dessas sejam relatadas, de homens como Jacó, para dizer para mim e para você que ainda há esperança para cada um de nós, amém? Há esperança. Há esperança para a nossa vida, há esperança para a nossa família, há perdão, há graça. E é isso que eu vejo. No domingo eu contei rapidamente, vou repetir: recentemente encontrei um pai que me chamou, não é daqui da nossa região. Esse pai me procura e fala: pastor, lá em casa a situação está feia. Os problemas lá em casa, pastor, estão difíceis. O meu filho, até os 18 anos, ele andava comigo, ele ainda respeitava, mas após os 18 anos, meu filho saiu de casa. Mora com a gente, mas ele vive a vida dele. E ele falando, o meu filho, inclusive, escolheu uma nova opção sexual. O meu filho já tentou tirar a vida. O meu filho, ele fez isso. O meu filho está questionando se Deus existe, Deus não existe. O meu filho, e ele diz: pastor, eu sei que eu errei, eu sei que algumas ações minhas foram equivocadas. E eu olhei para aquele pai, amigos, eu percebi que a dor, que a luta, que o desespero daquele pai é talvez o desespero de muita gente que está aqui essa manhã. O desespero daquele pai é o desespero de um pai que aqui está, de uma mãe que aqui está, que não sabe o que fazer com os seus filhos,
não sabe o que fazer com a sua família, mas quando eu olho para a história de Jacó, querido amigo, querido irmão, eu percebo que ainda há esperança para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos filhos, para a nossa família. É por isso que essa manhã nós vamos à ceia. Não é Betel literal, mas a ceia, assim como Betel, representa para mim e para você uma esperança. A ceia representa para mim e para você uma luz no fim do túnel. A ceia representa para mim e para você, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos equívocos, apesar de tudo estar quebrado, desestruturado, a ceia é esperança para mim e para a nossa família. Por isso essa manhã Deus não está dizendo para você suba a Betel, Deus está dizendo para você, olhe para a cruz. O segundo ponto dessa história, amigos, está aqui no verso 2, diz assim: então Jacó disse à sua família. Essa afirmação simples, direta. Então Jacó disse. Lembra que eu disse? Jacó havia perdido o controle da sua casa. Jacó havia perdido o direcionamento da sua casa. Mas essa afirmação nos mostra um pai, um homem falho, que se levanta. Um homem com seus erros, com seu pecado, que toma uma atitude. Um homem falho que agora toma coragem e fala à sua família. Ele diz, ele direciona. Ele está dizendo, olha, nós precisamos fazer isso. No meu primeiro sermão dessa série, eu falei para você aqui sobre posicionamento. Quão importante, amigo e irmão, é nos posicionarmos de forma espiritual. Quão importante é nós termos atitude. E é isso que nós estamos vendo aqui mais uma vez em Jacó. Jacó está tomando postura. Jacó está se posicionando. Jacó está tendo coragem. E só um parênteses aqui para você. Posicionamento, autoridade espiritual, amigos, não tem a ver com radicalismo. Olha isso aqui, isso é importante. Pais, vocês não precisam ser perfeitos. Jacó não era. Mas vocês precisam se posicionar, ter autoridade. Eu disse autoridade não é radicalismo. Retomar a autoridade espiritual no lar não é gritar mais alto, não é impor pela força, não é sufocar os filhos com um Deus distorcido que vive de regras e castigos. A autoridade espiritual não é terror, a autoridade espiritual é coerência. É quando a Bíblia está no centro, e o amor no tom da voz. Pais espiritualmente autoritários falam muito sobre Deus, mas às vezes são a maior barreira para que os filhos o conheçam de verdade. Deus não está falando de radicalismo, Deus está falando de autoridade espiritual. E ora Jacó, se você ler o verso 3, ele diz, levantemos, subamos. O pai que se posiciona, ele anda junto com a família. O pai que se posiciona, ele tem postura. E claro, não use essa questão do radicalismo para ser omisso, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Você precisa recuperar a sua autoridade espiritual. Deus vai agir a partir dela. Eu diria, amigos, que muitas vezes somos nós, pais, que abrimos as porteiras para que o leão, o inimigo, entre e devore os nossos filhos. Por isso, essa manhã você precisa ter autoridade, posicionamento. Então disse Jacó. E o que Jacó disse? Qual foi o propósito da fala de Jacó? Buscar purificação. Qual foi o propósito da fala de Jacó? Buscar restauração. Qual foi o propósito da fala de Jacó? Trocar as vestes sujas.
Ele disse: livrem-se dos ídolos, purifiquem e troquem a roupa. Meu querido amigo, Deus está chamando a nós, pais, mães, líderes espirituais da nossa casa, a nos posicionar e a levar a nossa família a uma purificação. Deus está nos chamando, e esta manhã, ao bebermos o suco, ao comermos o pão, Deus está chamando, primeiro, a renovarmos a nossa vida, e mais do que isso, Deus está nos chamando a uma ação de restauração, a uma ação de purificação, a uma ação de jogar fora os ídolos, a uma ação de trocar as vestes da nossa casa. Não deixe esta oportunidade de voltar, é hora de purificarmos hoje, amigos. Nós estamos diante da mesa do Senhor, estamos diante da maior esperança da nossa vida, da nossa família, a cruz de Cristo. E Deus está nos dando a oportunidade de começar esse momento de restauração, renovação e purificação. Hoje os ídolos não têm olhos de pedra, mas têm senhas, não estão fincados em pedestais, mas em aplicativos. Os ídolos são o ego, a vaidade, o rancor, o materialismo, o ativismo religioso sem intimidade com Deus. Os ídolos modernos são invisíveis, mas onipresentes. Eles influenciam o seu tempo, sua atenção, suas escolhas e até a sua espiritualidade. Por isso, essa manhã nós estamos diante da cruz, nós estamos diante da ceia do Senhor. E Deus está dizendo: é hora dos pais fazerem como Jacó, assumirem a postura e buscar purificação, restauração dos seus lares. Os ídolos de hoje, amigos, e aqui só um detalhe: idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Mesmo que pareça justo, Jacó precisou mandar enterrar os ídolos. Curioso, não é? Ele não mandou esconder, ele não mandou negociá-los, ele mandou sepultá-los. Os ídolos de hoje não se quebram com martelos, se quebram com lágrimas. São enterrados como? Com confissão. Confissão. Por isso, essa manhã, diante da ceia do Senhor, Deus diz: enterrem os ídolos, confessem os pecados que precisam ser confessados. A purificação da casa não começa na sala, a purificação da casa começa no coração. Eu repito, não depende da perfeição dos filhos, mas depende da entrega dos pais. Quando alguém decide dizer: subamos a Betel, o céu se move para limpar o chão da casa. E mais uma vez eu repito, meu querido amigo, a casa purificada não nasce de um lar perfeito, mas de um líder, de uma líder, que diz: levantemos e purifiquemos a nossa casa. Amém? Verso 6, para a gente concluir. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Deus disse lá no início: suba. Jacó assumiu, e ele falou para a família: purifiquem-se. E agora o texto diz que Jacó está onde? Em Betel, no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Jacó novamente estava em Betel. No primeiro momento, Gênesis 28, ele estava só. No segundo momento, ele está com a família, com todos. Jacó no primeiro momento havia se encontrado com Deus. Agora no segundo momento, Jacó se reencontra com Deus e leva a sua família para o encontro com esse Deus poderoso. Repito, isso revela algo essencial. O plano de Deus nunca foi salvar apenas indivíduos, mas redimir casas inteiras. Amém? Deus quer te salvar, sim, mas Deus quer salvar o teu filho, a tua filha. Deus quer salvar aquele filho que está longe dos caminhos do Senhor. E nesta manhã, mesmo que o teu filho não esteja aqui, você vai dizer que o sangue de Cristo seja derramado sobre ele. Porque Deus não salva indivíduos, Deus salva famílias. Deus salva filhos que estão perdidos. Deus salva maridos que não estão aqui,
que estão longe dos caminhos do Senhor. Deus salva. E esta manhã, me permita, eu não estou forçando nada, mas quando você tomar a ceia, que você lembre da sua família, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, e diga: Senhor, que os méritos da graça de Cristo possam ser aplicados aos meus filhos, porque Deus quer salvar famílias inteiras. Estar em Betel para Jacó com a família, declarar: Senhor, não quero que apenas eu te conheça, eu quero que a minha esposa, meus filhos, meus servos, todos os que caminham comigo também vejam a tua glória. Jacó levanta o altar diante de quem conhece as suas falhas, os seus filhos, as suas esposas, a sua casa. A reconstrução do altar significa a reconstrução de uma família que estava perdida. Deus essa manhã está nos convidando à purificação. Deus essa manhã está nos buscando a restauração. E esse símbolo vai começar com a reconstrução do meu e do seu coração. O altar, amigos, aqui que Jacó reconstruiu, é mais do que um símbolo, é um anúncio público de que naquela casa Deus reinaria. Ao reconstruir o altar, Jacó estava dizendo: não somos perfeitos, mas pertencemos ao Redentor. Temos falhas graves, mas esta família é do Senhor, essa família é de Cristo. Por isso, meu querido amigo, eu quero te convidar de forma séria. Eu não sei como está o teu lar, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua família, eu não sei como estão os teus filhos, eu não sei. O que eu sei é que esta manhã, assim como Deus encontrou com Jacó, Deus está se encontrando comigo, com você. Assim como Deus chamou Jacó a ir a Betel, Deus essa manhã está nos chamando a irmos à cruz. Deus está nos chamando a dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos os nossos pecados. Deus está dizendo: ei, você tem ídolos lá na tua casa, na tua vida. Coloque esses ídolos aos pés da cruz agora e os enterre através da sua confissão. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero te salvar, eu quero te alcançar. Porque se eu alcancei Jacó, se eu alcancei a família de Jacó, eu posso alcançar a você e a sua família. Há esperança, amigos, à mesa do Senhor. Há esperança na cruz de Cristo. Eu quero que você cante comigo. O pessoal vai colocar a letra e você vai cantar, assim como você está. Fui convidado à mesa, Deus minhas defesas, e vim reconhecer, não merecia estar. Se você sabe, canta um pouquinho mais. Comigo eu trouxe esse chamado e aceitou. E é tão bom saber, que há lugar, a graça do Senhor, para a mesa do Senhor. Há lugar, cante. Há lugar na casa, Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da tua palavra curou a nossa alma, o verbo nos amou, na solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui
Tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para pedir a bênção de Deus para o início da ceia e para o pão que está diante de nós. Maravilhoso Deus que cuida de cada um de nós, maravilhoso Deus que cuida da nossa casa. Amém. Nós agora, Senhor, estamos de joelhos diante de Ti. Diante de nós, Senhor, se encontra algumas porções de pão sem fermento. Neste momento, Senhor, estes pães irão representar, simbolizar o corpo do Teu Filho, que morreu na cruz do Calvário, no lugar de cada um de nós que estamos aqui. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor, por este presente maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa substituição, porque nós sabemos que quem deveria morrer somos todos nós, a morte eterna. Mas nós recebemos de Ti a vida eterna. Agora, Senhor, que vamos nos alimentar deste pão, que isso possa mexer com cada um de nós, para que nós possamos estar mais próximo de Ti e que possamos estar sempre preparados para o Teu retorno. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Os diáconos já vão se preparar para a distribuição. Eu quero que você que participou do lava-pés se coloque em pé. E ao você receber o pão, se assente e ore, e clame, e busque o poder de Jesus sobre a sua vida. Então você vai receber, você vai se assentar, e você vai guardar em oração, para que depois todos nós possamos participar juntos.
em entrega, confissão, confiando nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Participemos todos juntos. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor sabe que infelizmente nós somos pecadores, somos falhos, mas nós necessitamos do Teu sangue, Senhor, para nos purificar e nos limpar de toda injustiça. Obrigado por ter pensado em nós. Nós sabemos que mediante a Tua palavra, qualquer ser humano que passasse diante da cruz, olhava e pensaria: essa é a maior derrota que um ser humano pode ter na vida, morrer desta forma. Mas nós sabemos que no mundo espiritual, aquela era a maior vitória sobre o pecado, porque o Teu sangue estava sendo derramado para nos comprar das mãos do inimigo de Deus que havia sequestrado esse mundo. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. E diante do Senhor nesse momento, o suco da uva, que é símbolo do Teu sangue que foi derramado na cruz, nós possamos parar, meditar no Teu sacrifício. E eu imagino que se nós meditássemos todos os dias, nós pecaríamos menos, ó Pai. Por favor, nos ajude a ter essa compreensão de que foi um preço muito alto que o Senhor derramou por nós lá naquele lugar. Fica conosco, ó Pai. Nos ajude a liberar perdão e pedir perdão e dar perdão para quem precisa. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus e obrigado por tudo. Amém, Senhor. Mais uma vez, enquanto os diáconos vão se preparando, juntamente com o acionato, eu quero convidar você a se colocar em pé. Assim como foi a distribuição do pão, ao receber o suco, você vai se assentar e vai orar mais uma vez ao nosso Deus, ao nosso Senhor.
Porventura alguém ficou sem receber? Vamos participar todos em oração. Amém. Momento especial que Deus nos permite participar como igreja. Daqui da frente a gente consegue, às vezes, perceber o interesse, a importância que a igreja dá a momentos como esse. E é por isso que a gente faz sempre, dando oportunidade a cada um de nós de buscarmos na cruz de Cristo o que de fato precisamos. Eu quero voltar ao texto de Gênesis, capítulo 35. Quero ler novamente o verso 6. Que diz assim: Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Interessante que o texto, ele faz 3 referências. Chegaram à luz. Luz era o antigo nome de Betel. Quando Deus encontra com Jacó em Luz, Deus transforma o nome da cidade. Deus transforma a Jacó. E é por isso que de Luz se transformou em Betel. Curioso como Deus deixa esta referência anos depois do primeiro encontro. Chegou a luz, que é Betel. Meu querido amigo, quando vamos à cruz de Cristo, Cristo nos recebe como somos. Cristo nos recebe como estamos, mas Cristo nos transforma. Amém? E ainda diz, e aqui faz uma referência a Canaã. Mas uma aplicação espiritual, Canaã para nós representa a Nova Jerusalém. Assim como Jacó chegou com a sua família, o plano de Deus é que eu e você possamos entrar em Jerusalém com a nossa família, amém? Deus quer que isso aconteça. E a única coisa que eu e você precisamos é olharmos para a cruz. Jacó não conhecia a cruz, apesar de que toda a Bíblia aponta para a cruz, inclusive o altar e o sacrifício, onde Jacó preparou e fez. Jacó ainda não tinha ciência real, mas nesta manhã nós conhecemos a aplicabilidade da cruz, nós conhecemos o poder da cruz, nós conhecemos o que aqui está acontecendo e o porquê Jacó teve esperança para a sua vida. Não foi porque ele fez, mas foi porque no futuro Cristo faria. E é por isso, amigos, que o meu desejo para você, eu imagino que o seu desejo e o desejo de Deus é que assim como Jacó chegou em Betel, na terra de Canaã, Deus quer que eu e você, junto com o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, também possamos chegar em Canaã, amém? Confie nos méritos de Cristo. Confie de que Deus pode todas as coisas, inclusive diante daquele problema que você está passando lá na tua casa. A cruz de Cristo é a nossa esperança, a esperança de entrarmos em Canaã. E é assim que a gente encerra, é assim que a gente finaliza esse momento, com esperança, para a nossa família, para a nossa vida, para
para que um dia nós possamos viver a eternidade. Eu quero convidar você a cantar junto comigo. Fique em pé e vamos falar desse Deus, dessa esperança que nos espera. Vamos começar somente com a igreja. Logo estaremos. Vamos juntos? Juntos logo. terra se levantarão os que dormem os sonos dos justos. A eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo, então cantarei. Digno é o Cordeiro
Deus, que a tua bênção possa alcançar a cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa cuidar do que nos preocupa, daquilo que nos incomoda, que o Senhor possa restaurar o que precisa ser restaurado, reconstruir o que precisa ser reconstruído, perdoar, para que assim, Senhor, possamos nessa terra ir nos preparando como Jacó se preparou e alcançar pelos méritos de Cristo também a salvação da nossa vida, mas também da nossa família. E como diz o Evangelho, Senhor, assim como os meus anciãos que aqui estão, que são pastores dessa igreja, nós mais uma vez abençoamos cada filho teu aqui nesta manhã, erguendo as nossas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre cada um deles e dê a paz. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-lo. Diga para a pessoa do teu lado: eu quero te ver no céu. O copinho você deixa aí à frente. Pode deixar o copinho à frente que depois recolheremos. Tempo de nascer e reviver o amor. Tempo de pensar no que passou, de refletir no que virá. Hoje é o tempo de calor e emoção, tempo de alegria e de união, tempo de abraçar, sorrir e estender a mão. Também é tempo de deixar Jesus nascer no coração. Um homem veio à terra para conquistar a paz. Um homem veio à terra para dar o seu amor e veio dar a vida por alguém que não amou. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor. Jesus é a rocha que traz vida ao coração. Sem esperança é a fonte de poder e proteção em toda dor. Só Ele compreende tua luta e teu sofrer. Cristo aqui viveu e por nós morreu. Oh, que grande amor Jesus mostrou em teu favor.